alimentação precária, a qualidade questionável da água distribuída, falta de banheiros e materiais de limpeza em geral, tortura, maus tratos. Essa é a realidade das vítimas do 8 de janeiro detidas por uma canetada de Alexandre de Moraes. A ASFAV, a associação que representa essas pessoas, preparou uma documentação com relatos em série de violações dos direitos humanos. Nós vamos conversar com o doutor Ezequiel Silveira, um dos advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, mas antes, é importante que a audiência veja essa fala da ex-ministra Rosa Weber. Companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre. Bom, nós vamos conversar então com o doutor Ezequiel. Boa tarde, doutor Ezequiel, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Muito obrigada pela disposição em conversar conosco aqui. Olha, essa descrição, né, desses documentos, esse dossiê feito pela associação demonstra a realidade e é interessante a gente ver porque nós acabamos de relembrar aqui a nossa audiência um vídeo de setembro de 2023 em que a Rosa Weber afirmou naquela ocasião que o Alexandre de Moraes, tanto na Colmeia quanto na Papuda, ou seja, tanto no presídio masculino quanto no feminino, foi aplaudido pelos presos ali e, evidentemente, ela também estava fazendo uma clara referência aos presos políticos do 8 de janeiro. Mas, doutor Ezequiel, o que a gente quer saber do senhor é como que se deu esse relatório, quais são as condições desse preso, o nível desses presos políticos, o nível aí da gravidade do que está acontecendo. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, boa tarde. Boa tarde, Geise, boa tarde a toda a audiência aqui do Jornal da Oeste, é sempre um prazer estar com vocês hoje nesse feriado de carnaval. O que a gente consegue abstrair, né, dessa fala da ministra, e foi de muito bom tom vocês trazerem essa fala hoje, porque é a comprovação do que nós vimos denunciando há já mais de 2 anos, né, que são as narrativas se contrapondo com a realidade. O que nós temos, na verdade, é o absolutamente oposto do que é dito, é o absoluto oposto do que é dito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo consórcio, né? Supremo Tribunal Federal, governo Lula e grande imprensa, principalmente a Rede Globo. Esse dossiê nós vimos preparando já desde o primeiro momento. Veja, essas imagens que vocês estão vendo aí da Academia Nacional da Polícia Federal, que foi para onde as pessoas que foram presas no dia 9 de janeiro foram levadas, eu estive lá. Eu passei a noite com essas pessoas lá. E naquele momento nós achávamos que havia sim tido uma prisão ilegal, uma prisão abusiva, uma vez que essas pessoas estavam aí, sequer sabiam que haviam sido presas, sequer havia sido dada voz de prisão para essas pessoas, mas a gente imaginava que essa situação se resolveria o quanto antes, que essas pessoas seriam ali qualificadas e liberadas. Não imaginávamos que estas mais de 1.500 pessoas que ali estavam seriam levadas ao presídio e mantidas no cárcere durante tanto tempo. E já neste momento nós percebemos que estava tudo muito errado e que a coisa escalaria a partir daí. Quando nós percebemos que as pessoas continuaram a ficar presas, que a audiência de instrução que deveria acontecer em 24 horas iniciou depois de 4 dias e terminou, muitos casos, depois de 15, 20 dias, nós falamos, nós precisamos documentar isso, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo e, pior, vão dizer que não aconteceu. Então, a gente vem atualizando este relatório de violações desde então, tá? E agora, no início do ano, nós fomos convidados pela oposição na Câmara dos Deputados para submeter essa documentação aos parlamentares da oposição. Nós, então, enviamos não apenas o relatório de violações que nós vimos atualizando, mas enviamos também uma série de ofícios, são quase 60 ofícios, que nós enviamos para diversos órgãos, e a grande maioria deles, 99%,
desses ofícios não foram respondidos. Ofícios para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, gabinetes dos ministros do Supremo, Ministério dos Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muitos e muitos órgãos que foram acionados pela associação, que foi criada em maio de 2023, justamente para poder acessar a estas instituições, para poder institucionalmente discutir a situação dessas pessoas, e muito poucos desses ofícios foram respondidos. Então, nós preparamos esse dossiê com esse relatório de violações, todos esses ofícios, todas essas comunicações, e submetemos à oposição na Câmara dos Deputados, para que, juntamente com eles, nós possamos trabalhar aquela que é a principal pauta para estas pessoas hoje, que é a anistia daqueles que nós chamamos de vítimas do 8 de janeiro, que são pessoas que estão sendo absolutamente abusadas pelo Estado brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. E quando a gente se depara com uma fala como esta, com esse teatro que foi feito ali pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Alexandre de Moraes, eu posso dizer o que de fato aconteceu naquele dia, porque me foi passado pelas minhas clientes, pelas minhas assistidas, as pessoas que estavam lá. Houve pessoas que, quando viram o ministro chegando lá, passaram mal, tiveram dor de barriga, não souberam como reagir. Houve quem... Isso foi motivo, inclusive, de brigas entre elas lá, porque as pessoas não sabiam como reagir, se... com aquele ânimo, né, de insultar a pessoa que estava lhe abusando, mas com medo de uma repressão maior, e aí algumas pessoas aplaudiam, outras oravam, outras passavam mal. Então, assim... na verdade, o que a ministra Rosa Weber estava relatando ali não era um momento ali de celebração entre as pessoas, era o encontro das vítimas com os seus abusadores, e não tiveram condição psicológica de sequer reagir. E aqueles que ainda tinham alguma possibilidade, né, psicológica de fazer alguma coisa ali, optaram, como bons cristãos, que a grande maioria em orar pelos seus opressores e pelos seus acusadores. Foi isso que de fato aconteceu. Doutor Ezequiel Silveira, eu vou aproveitar um gancho da sua fala em relação às penas, né? O senhor comentou ali a respeito de todas essas pessoas ali juntas, depois as penas que não foram individualizadas, para chamar aqui um vídeo do ministro Alexandre de Moraes. Que o Supremo Tribunal Federal está analisando de forma detalhada, de forma individualizada, para que rapidamente aqueles que praticaram crimes sejam responsabilizados nos termos da lei. Quem praticou um crime mais leve terá sanção mais leve. Quem praticou um crime mais grave terá sanção mais grave. E aquele que não praticou e eventualmente o nome constou e não houver provas disso, será imediatamente solto e será absolvido. Doutor Ezequiel, essa declaração é de março de 2023, em que o ministro Alexandre de Moraes afirma ali categoricamente de que as penas seriam individualizadas, né? Ou seja, seria proporcional, seria ali de acordo com cada ação realizada por cada pessoa durante o 8 de janeiro, né? E a gente sabe que tem pessoas que sequer tiveram alguma ação, só estavam ali no meio. E ainda vale ressaltar aqui que o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, recentemente divulgou o projeto Pena Justa, que falava exatamente dos direitos humanos, das violações de direitos humanos dos presos. E aí eu gostaria que o senhor descrevesse aqui para a nossa audiência o perfil dessas pessoas que estão passando aí por essas violações de direito. A gente sabe que na manifestação havia bastante idosos, mães de crianças menores de idade, então gostaria que o senhor descrevesse aqui para a gente, né, a situação, perfil dessas pessoas, os nossos presos políticos do 8 de janeiro, e também comentasse a respeito dessa fala do Alexandre de Moraes. A única fala possível em relação a esta fala do ministro Alexandre de Moraes é que ele mostra mais uma vez o que ele é, né? Que é um mentiroso contumaz. Não houve absoluta individualização de conduta de praticamente ninguém dos réus do 8 de janeiro. E eu posso simplesmente provar com aquelas pessoas que foram julgadas ali naqueles primeiros julgamentos que aconteceram no dia 13 e 14 de setembro de 2023, as 3 pessoas que foram condenadas ali, nenhuma delas tem vídeo delas depredando o que quer que fosse.
simplesmente estavam lá no momento das manifestações, gravaram vídeos, e aí a gente tem um agravante que não existe, né, na lei penal brasileira, que é a agravante do crime de live. Se a pessoa estava fazendo live, leva 17 anos. Se não fez live, aí pega só 14 anos de pena. Então, assim, o que ele está falando aqui é o que não condiz com a verdade. Não houve individualização das condutas. Nós fizemos comparações de denúncias e houve denúncias que foram praticamente idênticas, com 90% de similitude, em que mudava apenas a qualificação e o local onde a pessoa foi presa, se foi no Congresso, se foi no Planalto, se foi no Supremo Tribunal Federal. Então, não houve individualização das condutas, essas pessoas foram julgadas abaciadas. Eu participei de diversas audiências de instrução processual, em que você participava ali de 5, 10 pessoas na mesma audiência, quando esse procedimento deveria ser individualizado. Uma testemunha para ouvir 10 advogados ali, 10 pessoas ao mesmo tempo. Quando ocorrem os julgamentos, isso aqui não sou eu que estou falando, é de conhecimento público. Vocês estão vendo aí as condenações dessas pessoas, lotes de 15, lotes de 20, lotes de 50 pessoas estão sendo condenadas. É um contrassenso, chega a ser ilógico você falar em individualização de pena e de conduta, sendo que você está julgando essas pessoas coletivamente. É um contrassenso lógico. Então, essa mentira que o ministro Alexandre de Moraes prolatou nesse episódio aí foi só mais uma. Tem um outro episódio que ele deu uma entrevista para a revista Piauí e ele fala a mesma coisa. Olha, se a pessoa tem que ter estado lá, tem que ter participado dos atos de depredação, tem que comprovar que ela esteve lá, e tem que ter a individualização, tem que mostrar o que foi que de fato ela fez. E aí? Cadê as imagens? A maioria das imagens das câmeras de segurança a gente não teve acesso, os advogados não tiveram acesso. As imagens do Ministério da Justiça desapareceram até hoje. O ministro Flávio Dino, que sumiu com essas imagens, agora está julgando as pessoas, né, que poderiam ser, quem sabe, absolvidas por essas imagens. Então, assim, está tudo muito errado. Esses processos têm uma série de ilegalidades e da forma como nós vimos denunciando há tanto tempo, nós vamos continuar denunciando, porque esse é o nosso papel. A gente precisa trazer a justiça para essas pessoas, e agora eu traço um pouco o perfil delas, porque nós convivemos diariamente com essas pessoas. Nós vemos que são mães de família, são pais de família. 99% dessas pessoas nunca tiveram passagem nenhuma pela polícia, nunca passaram por uma delegacia de polícia. São pessoas idosas, são pessoas que deixaram filhos pequenos e estão presos lá com a sua família à mercê, entendeu? Então, assim, é muito triste de você ver essa situação, nos causa indignação toda vez que nós falamos desse tema, porque é muito triste você ver como o Estado pegou um grupo de pessoas, essas 2.000 pessoas, para fazer um experimento social de opressão. Se nós conseguimos submeter essas 2.000 pessoas aos maiores abusos pensáveis e inimagináveis, porque essas pessoas que estão aí nesse galpão, elas chegaram aí depois de ficarem 4, 5, 6 horas dentro de ônibus, vagando aqui pela capital de Brasília, e essas pessoas não tinham alimentação, não tinham água dentro dos ônibus, senhorinhas idosas tiveram que fazer suas necessidades nas escadas dos ônibus que levavam estas pessoas, não foi dadas a elas voz de prisão. Eu tive um cliente aí na Academia da Polícia Federal, nesse dia 9 de janeiro aí, que ele não suportou a pressão e cortou os pulsos dentro da Academia Nacional da Polícia Federal. Isso é uma evidente e flagrante violação de direitos humanos. E para a gente culminar no pior caso de todos, que foi o do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que faleceu nas mãos do Estado brasileiro por culpa do ministro Alexandre de Moraes, que, tendo em suas mãos o pedido da defesa e um parecer favorável do Ministério Público pela liberação do senhor Clériston, negou a liberdade com a sua omissão e assim causou a morte deste cidadão. Então, a gente se indigna com o que está acontecendo e apela, né? E solicita aos parlamentares que eles possam fazer o seu trabalho para que a gente possa resolver essa situação da única maneira possível que nós vemos nesse momento, que é através da lei da anistia. É o ideal? Não é o ideal, mas é o possível dentro desse momento, porque esses processos não serão anulados pelo Supremo Tribunal Federal, eles não serão alvos de qualquer benefício legal, processual, penal por parte do governo Lula. Então cabe ao parlamento, através da anistia, resolver a situação da vida dessas pessoas e trazer um pouco de justiça, embora os danos a esta altura, né, já sejam irreparáveis.